Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar sobre macroeconomia, eu tinha preparado um vídeo sobre os setores na bolsa, quais os que cresceram mais, qual a lucratividade de cada um dos setores, mas esse vai acabar ficando para a próxima semana, porque com a greve dos caminhoneiros, com a questão da Petrobras, com a intervenção do Estado, e a oscilação de preços também da Petrobras, eu me senti na obrigação da gente falar um pouco sobre essa questão da intervenção. Então, logo depois da vinheta, a gente vai falar bastante sobre Petrobras. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Bom, como vocês já devem saber, muitas das empresas estatais cresceram muito o preço desde 2016 para cá. Então a gente tem Banco do Brasil com uma variação muito boa, a própria Petrobras com uma variação muito grande, a Sanepar com uma variação grande, a Semig com uma variação grande, enfim. Se a gente pegar lá de 24 de janeiro, de 21 de janeiro, quando teve a mínima da Bolsa de 2016, e jogar até o dia de hoje, a gente vai ver variações expressivas, variações entre 100% e 500%. Eu chego a escrever muito sobre isso no relatório que eu fiz dessa semana lá da área de membros para assinantes. Quem não conhece ainda, o endereço está aparecendo aqui embaixo na tela e também vai estar lá nas descrições. https://areademembros.dicadehoje7.com. Por que essas ações subiram tanto? Porque no longo prazo, o preço das ações ela acompanha os fundamentos, mas no curto prazo a gente tem uma variável extra, que é a variável expectativa do mercado. E a expectativa do mercado fez com que o preço das ações, por exemplo, de Petrobras, de Banco do Brasil, subissem, inclusive em 2016, antes de acontecer realmente a melhora dessas empresas. Exatamente essa melhora na expectativa foi porque teve o impeachment, entrou um novo presidente e esse novo presidente ele começou a colocar presidentes dentro dessas empresas estatais que estavam mais preocupadas em gerar lucro para os acionistas, ou seja, em transformar empresas em empresas melhores. No próprio caso da Petrobras, a gente vê que a empresa conseguiu fazer um desinvestimento grande de ativos que não gerava retorno, a gente vê uma grande queda nas despesas da empresa e a gente vê uma desalavancagem financeira muito grande. A dívida que chegou lá quase, ou chegou até a passar 500 bilhões de reais, hoje representa aí 300 e poucos bilhões de reais, que ainda é uma dívida alta, mas já é uma dívida muito mais controlável, digamos assim. Então todas essas melhoras foram sentidas pelo mercado e o mercado precificou elas nas ações. O que aconteceu? Essas empresas pararam de ser usadas como fonte do governo angariar votos ou melhorar, entre aspas, as condições de vida do povo. Então o Banco do Brasil parou de dar crédito subsidiado para alguns setores, as empresas de energia elétrica pararam de ter um reajuste menor do que a inflação, porque poderia encarecer os serviços e aí os consumidores não iam gostar. As empresas também pararam de ter um reajuste menor para não onerar aí o índice de inflação e a própria Petrobras fez uma política de preços lá atrás, em 2017, ainda em 30 de junho de 2017, que o preço da gasolina e o preço do diesel iriam variar de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional. Só que aí o que aconteceu? De junho de 2017 para cá, a gente consegue ver exatamente nesse gráfico o que aconteceu com o petróleo. A gente vê aqui que 1º de julho de 2017 o petróleo valia em torno de 45 dólares e hoje ele vale 78 dólares. Para piorar a situação, ainda teve uma desvalorização do real. Então, se você pegar o preço em reais aqui em julho de 2017 e o preço hoje, a gente tem uma valorização de quase 100% em reais, o que fez com que a gasolina encarecesse várias vezes. A ideia dessa política de preços é interessante porque a Petrobras ela não produz todo o petróleo que ela precisa vender, então tem parte que ela compra no exterior e se essa política não fosse adotada,
parte do que ela compra no exterior, ela iria estar subsidiando, ou seja, os acionistas minoritários iriam estar perdendo dinheiro porque a empresa iria estar vendendo no prejuízo para a população. Então é uma política interessante do ponto de vista mercadológico, não estou falando do ponto de vista de você como consumidor. E aí teve a greve dos caminhoneiros. A cidade parou. Várias cidades ficaram desabastecidas, várias cidades sem gasolina, sem diesel, sem petróleo. Alguns produtos começaram a faltar, inclusive nas prateleiras. E aí começou uma queda de braço entre governo e Petrobras. E o mercado começou a perceber que talvez a Petrobras seria usada para reduzir aí o preço nas refinarias do diesel, para que esse preço chegasse nas bombas e os caminhoneiros parassem a greve. Eu estou gravando o vídeo na quinta-feira, não sei se até sábado essa greve já acabou, mas é importante a gente deixar claro isso. Aquela intervenção que deixou de existir nas empresas estatais, agora pode ser que esteja voltando. Antes da gente ir para os fatos relevantes que a Petrobras colocou para a gente analisar cada um deles, é importante eu mostrar a composição de preços ao consumidor, e isso tudo baseado no preço médio ao consumidor final em 13 capitais e regiões metropolitanas. Aqui a gente vê, por exemplo, o preço da gasolina. Você vê que o preço da gasolina, 9% vai para o dono do posto da gasolina em média, 12% é o custo do etanol que a Petrobras compra de outras empresas, 29% ICMS, imposto estadual, 16% é CID, PIS, PASEP e COFINS, contribuições federais. Então a gente vê aqui 45% do preço da gasolina é exatamente impostos e 34% é da Petrobras. Então, só para vocês terem uma ideia, se você pagar R$ 5,00 num litro da gasolina para facilitar a conta, R$ 1,70 é da Petrobras, R$ 2,25 é do governo. Na hora que a gente vem para o diesel, a gente tem um percentual um pouco melhor. A gente tem 56% da Petrobras e 28% de impostos. 9% continua sendo da distribuição e revenda do dono do posto de gasolina e 7% do custo do biodiesel. Então a gente vê que a margem da Petrobras para movimentar é menor do que a do governo. Só que não teve jeito. Para parar a greve dos caminhoneiros, ou para pelo menos tentar atenuar essa greve, a Petrobras emitiu no dia 24 de maio de 2018 esse fato relevante aqui, reduzindo o preço do diesel em 10%. Então o preço do diesel, que já estava em R$ 2,33, caiu aqui 23 centavos e foi para R$ 2,10. Na lista do Telegram até, que eu tenho, t.me/dica de hoje, eu inclusive brinquei que não é por causa dos 20 centavos que a ação caiu tanto, porque a gente percebe que agora pode ser que esteja tendo uma interferência do governo. A empresa coloca que esse preço é apenas por um período de 15 dias, que a empresa não mudou a política de preços, aqui ó, a medida de caráter excepcional, e não representa mudança na política de preços da Petrobras, e ela ainda alfineta o governo no final, dizendo que na visão da Petrobras esta negociação passa necessariamente pelas discussões de redução da carga tributária federal e estadual incidentes sobre este produto, uma vez que representam associadas às margens de distribuição e de revenda a maior parcela na formação dos preços dos combustíveis, que foi exatamente o que a gente viu agora nos preços aqui da Petrobras. E outra questão também que é importante, e vocês já devem ter visto que a gente está começando a colocar vários artigos de análise qualitativa dentro do site www.dicadehoje7.com, é exatamente qual é o custo para a empresa de, por exemplo, parar a produção dela. Vamos imaginar que não existe mais o escoamento, que os caminhoneiros eles fazem uma greve que dura 10 dias, 12 dias e deixa desabastecidas as cidades. O que vai acontecer? A Petrobras está lá produzindo e ela não consegue escoar. Vai chegar um momento que ela vai ter que parar a refinaria dela. Ela não tem mais como ficar produzindo e deixar estocando. Então, esse custo de parar a produção e depois voltar à produção, ele provavelmente é mais caro do que essa redução que ela está fazendo por 15 dias.
tá? Então ela até coloca aqui, ao mesmo tempo evitar impactos negativos para a população e para as operações da empresa. Então é importante a gente pensar nisso também. E o outro fato relevante que a empresa colocou é exatamente o impacto estimado da redução do preço do diesel, que representa cerca de 350 milhões esse impacto, e esse impacto realmente é muito pequeno. A receita consolidada da empresa no primeiro trimestre foi em torno de 70 e poucos bilhões, a receita somente da controladora 55 bilhões, se eu não me engano. Então, quer dizer, esse impacto aqui em 15 dias é muito pequeno. Mesmo se ele ficar 90 dias, ainda é um impacto muito pequeno. E ela aqui cita de novo, ó, seja em virtude de potenciais limitações de escoamento. Ó, risco de segurança de suas instalações. Então, quer dizer, se a empresa também não reduzisse e essa greve continuasse, ela continuasse produzindo, poderia ter risco aí de segurança nas instalações e de escoamento também. Então, o que acontece? A gente percebe, primeiro, que o preço atual do diesel, ele ainda está mais caro, mesmo com o desconto do que era lá no primeiro trimestre. A empresa deve continuar lucrativa e esse impacto de 350 milhões, por enquanto, ele é muito pequeno em relação ao total aí da empresa e ao valor de mercado que a empresa tem hoje. Logo, por enquanto, eu não vejo mudanças na hora da gente precificar a ação. Apenas a questão que a gente tem que ficar ligado para ver se o governo vai começar a intervir nas estatais e vai começar a tentar utilizar elas de uma forma que não seja boa para os acionistas minoritários. Se isso acontecer, realmente vai ser a hora de pular fora, mas eu ainda vejo aí um futuro que pode ser bom para a Petrobras. Eu prefiro ainda acreditar que boa parte dessa redução que o presidente da Petrobras fez foi exatamente para evitar riscos de segurança e potenciais limitações de escoamento. Muito obrigado aí a todos. Abraços, não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de ver lá o nosso site com os artigos e ver os nossos vídeos antigos e etc. Muito obrigado a todos de novo, abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.